Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia da continuação da literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira. Esse programa que às quintas-feiras é dedicado a ela. Já estudamos a biografia dela e agora estamos dando continuidade à literatura mediúnica com o primeiro livro da trilogia, a famosa trilogia, Nas Voragens do Pecado. Assim, eu acho. E abriu a luz. Vem para cá. Nas Voragens do Pecado. E como dizem os cariocas, é treta em cima de treta. O negócio aqui é complicado. Ou historinhazinha complicada. Até onde o nosso livre-arbítrio nos leva. Né? Até onde o fanatismo pode nos levar. Até onde orgulho, vaidade, o ódio podem nos levar. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Gratidão, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos que nós recebemos através dos mensageiros, seus mensageiros, mensageiros do bem, nos orientando em nossa caminhada, ajudando-nos a fazer escolhas melhores, mais acertadas, para nós, enquanto espíritos imortais que somos. Gratidão a Maria, porque sempre ouve as nossas preces e nos ajuda, nos fortalece, nos acolhe. Que todos nós, encarnados e desencarnados presentes, possamos estar em muita paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? E hoje eu tenho uma variação sobre o tema. Adoro essa caneca, gente. Leon Denis, Eurípides Bassanufo, Chico, Senhor Jesus, Kardec. Kardec é muito fofinho, espia. Ó. Vamos continuar, né? Que nós paramos num diálogo, se é que se pode chamar de diálogo, de Catarina com Luiz de Narbonne. Depois que deu aquela treta toda, aquele plano que ela bolou, de fazer com que formasse um escândalo, porque aquele era um escândalo, uma jovem ir seguindo um cavaleiro e tal, enamorados, os dois, da frente, todo mundo, para quem era uma dama da rainha, mas foi proposital. Né? E depois ela fez com que Ruth / Olivia escrevesse uma carta apaixonada para Luiz de Narbonne, dizendo que ia para o convento. Catarina despachou ela para um convento.
Mas a ideia por trás disso tudo, né, era, de uma forma ou de outra, acabar com Luís de Narbonne. E a rainha estava se utilizando do ódio de Otília e Ruth, porque as duas estão assim, espírito encarnado e desencarnado, estão as duas assim, isso é quase uma subjugação já. E ela, Ruth, chamando pela Otília e tal, a ideia é acabar com Luís de Narbonne, desde que ela, Catarina, ficasse muito bem, obrigada. Porque ela acha que ele é desleal à coroa, e não é. Acha que ele está de olho no trono, e não está. E parece que era um filho, a fofoca era que ele era filho de uma condessa casada com o marido de Catarina, o rei. Então ela estava com o Luís de Narbonne por aqui, mesmo sendo inocente. E a ideia era, passa a régua nesse cara e puxa a conta. Aí Ruth Carolina caiu. Sim, mamão com açúcar. E as duas fazendo planos. E aí Luís de Narbonne foi chamado ao palácio para conversar com Catarina e tinha recebido 3 cartas, no caso. Uma da Ruth, da Otília, contando o que aconteceu, sob ordem da rainha, ela escreveu essa carta. Depois, mais 2 cartas que eram da rainha, que era o convite para ir ao palácio para conversar com ela, e um outro do Monsenhor, da Igreja Católica. Legal. Luís abriu as 2, eram ambos as 3, leu a carta da Ruth, leu as 2 outras cartas, ambas eram para encontros. E a primeira que ele foi para a rainha. E lá na rainha, a rainha encostou ele na parede, o escândalo que aconteceu e coisa e tal, e ele dizendo que amava a menina, mas que a igreja, a Catarina pergunta para ele pela igreja, né? E que ele era um quase padre, e aí ele Luís Narbonne, pediu que a rainha que facilitasse a dispensa dele, né, um pré-padre, para os esponsais. E aí nós paramos no seguinte trecho do diálogo. Radiante, compreendendo que a presa chegava onde ela própria desejara, a rainha afetou brandura e replicou: falastes como um cavaleiro, um fidalgo, senhor conde. Todavia, a empresa que acabais de me confiar não será fácil para uma pobre rainha. Pobre rainha? Vossa Majestade possui poder bastante para consegui-la. Todavia, dizei, conde, se Vossa Majestade aprova meu enlace com Mademoiselle de Louvigny, romperei meus compromissos com a igreja, de qualquer forma. E fareis bem, senhor conde, uma vez que não mais lograreis fidelidade pessoal para os futuros deveres sacerdotais. Você estava apaixonado pela garota, né? Como é que ele ia ser padre? Continuaremos desse pedaço, então, em diante. Eu falei que aqui tem suco de uva concentrado, recomendo fortemente. Vamos lá. Entre mentes, a entrevista com o superior do convento, né? Ele foi chamado para lá, onde se preparava para o melindroso evento do sacerdócio, estivera distante da hipócrita mansidão verificada com a rainha mãe. Ele deixara o Louvre febricitante de satisfação, confiado na esperança de que dentro de alguns dias mais se tornaria o feliz esposo da, entre aspas, princesa dos cabelos de ouro, a quem, de momento a momento, mais sentia que adorava. Jamais um homem se entregara a uma paixão de amor com maior rapidez e veemência. Jamais um coração se desdobrara em exaltações mais puras e fortes, mais intensas e legítimas, como o fazia aquele fanático religioso, que igualmente no amor se revelava fanático e absoluto. Olha o perigo dos extremos.
Gente, fanatismo não faz bem para ninguém. E dentro da doutrina espírita, Kardec nos deixou bem claro isso no capítulo agora eu não lembro, mas o item 28, em que ele fala dos tipos de espíritas, que existem aqueles que se encantam com os fenômenos. Mas a moral... Existem outros que aceitam cegamente tudo que qualquer espírito fala. Existem aqueles outros que gostam do fenômeno. Um fenômeno é tudo para eles. Um fenômeno. Mas a moral também vai para o brejo. E existem aqueles espíritas que estudam, que analisam, não se entrega assim, foi o espírito, tá, foi o espírito. Quem é o espírito? Ele é mesmo quem está dizendo que é? O que ele escreveu está de acordo com a doutrina? Né? Kardec falou, é preferível rejeitar novas verdades do que aceitar uma mentira. E esses são os espíritas verdadeiros. Os verdadeiros espíritas, eles estudam, buscam praticar a moral, não se deixam enganar por A, B ou C ou D, né? Aí a gente para pensar em que tipo de espíritas nós nos enquadramos. Os fanáticos, aquele que fala, o espírito falou, eu vou assinar embaixo. Aqueles deslumbrados, que linda psicofonia do doutor Bezerra de Menezes. E parou nisso? Aqueles que só querem saber de fenômeno, cartas consoladoras, vamos lá ver o que é isso. Ou estamos buscando ser os espíritas verdadeiros. É um trabalho, é um processo. Então, fanatismo na doutrina, não. Kardec, não é porque Kardec é chamado de bom senso encarnado. Essa história de dizer que é porque é, igual vaca de presépio, não. Vai me explicar o porquê com lógica. Vamos raciocinar nesse trem. Né? Continuando, então. E ele, a gente está vendo, já não é de agora, quando Charles descreveu Luiz Narbonne, que ele era um fanático. Então, toda a atenção e emoção dele, que estava voltada para a igreja, agora se voltou para a falsa Otília. Continua Charles nos contando. Talvez devido à própria inexperiência em assuntos sentimentais, ou de certo à vida disciplinar mantida entre a cela conventual e o rigor do quartel, desamparado sempre o seu coração do afeto de uma família, mais ardente e ansioso se encontrava pela posse do seu primeiro amor, mais devotado e insofrido ante a expectativa de amar e ser amado. Paramos de novo. Lembra no mandamento maior? Amar a Deus de todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso sentimento, de tudo que nós somos, nosso amor. E ao próximo como a si mesmo. Aí começa a entrega. Que o amor que ele está colocando aqui é muito comum de acontecer. Fulano vai me fazer feliz. Não vai não, criatura. Não vai não. Se você colocar a sua felicidade na mão de terceiros, e esse terceiro, não, no final das contas, não vai se mostrar como você achava que ele era, o príncipe maravilhoso, você beijou o príncipe e ele virou um sapo, ou então ele vai simplesmente se mandar, a sua felicidade foi com ele, aí entra a necessidade do auto-amor. Como é que eu vou amar alguém, dar amor para alguém, se eu nem sei o que é isso?
A minha medida do amor é o que o outro tem para me oferecer, e se for uma porcaria. E no caso do Luiz Narbonne, né, uma época, ainda por cima, embora ele pudesse, a qualquer hora, né, ter uma mulher aos pés dele, que ele era paqueradíssimo, digamos assim, mas ele, na realidade, nunca tinha namorado ninguém, nunca tinha se apaixonado de ninguém, porque todo o emocional dele estava para a igreja. Agora, né? Continua Charles. Agarrava-se agora à ideia do matrimônio com o entusiasmo que o impelira à defesa da igreja, supostamente ameaçada, ou como o sedento que buscasse a correnteza num desafogo incontrolável, certo de que Otília necessitava do seu apoio, da sua proteção constante. Tá vendo? A pessoa se joga de cabeça, não mede as consequências e vambora. Dominado pelas insinuações audaciosas da rainha, cujo verdadeiro alvo era indispô-lo com o clero, furtando-o a poderosa proteção política da igreja, a fim de mais facilmente lhe deitar as mãos, ele, cujo desejo era realmente prender Otília barra Ruth, né, para sempre aos seus afetos, alimentava agora, gostosamente nas próprias razões, a ponderação de que, efetivamente, errara contra o decoro público no colóquio impensado nas sacadas do Palácio da Municipalidade, colóquio que teria ferido a reputação da adorável menina, e que, portanto, à sociedade e a ela mesma, à própria consciência e a Deus, devia a mais augusta reparação, o matrimônio, para que nem o seu, nem o nome de Louvigny viessem a sofrer depreciações de quem quer que fosse. Iludido. Seriam certamente, diz Charles assim, conceitos exagerados, escrúpulos excessivos e demasiadamente delicados para uma época em que as mais displicentes aventuras sentimentais se realizavam no seio da própria nobreza. No entanto, em qualquer época existem também almas singulares, talvez delicadas e sinceras, que se furtam a tais ou quais vilanias, embora se chafurdem em outras tantas. Fora, portanto, acre o entendimento entre Luís e o seu padrinho ex-superior. Algumas horas após o fato público do Palácio da Municipalidade, fora Monsenhor D.B. inteirado do incorreto procedimento do pupilo, o que grandemente o surpreendeu. Procurou, então, falar-lhe imediatamente, prevendo a inconveniência do futuro que se esboçava e, com ele se entendendo, na noite daquele mesmo dia, tentou convencê-lo a desviar-se da tentação visível, pois não tinha dúvidas de que tão estranha e súbita transformação nos hábitos do seu discípulo seria obra satânica por excelência, operação das trevas que planejariam a sua perda nas voragens do abismo. Ele está muito errado, não. Né? Até que não errou muito, não. É efetivamente certo que... Olha só a explicação de Charles. É efetivamente certo que quem quer que sejamos, homens ou espírito, sábios, homem ou espírito, sábios ou ignorantes, piedosos ou incrédulos, bons ou maus, possuiremos sempre, nas regiões esclarecidas do espaço, um grupo de entidades amigas e protetoras, que, por nosso futuro e bem-estar moral e espiritual,
zelarão devotadamente, cuidadosos do nosso progresso, tentando desviar-nos de caminhos precipitosos e quedas irremediáveis. Temos sim. É que eu acho que não está por aqui, mas Emmanuel tem uma mensagem muito interessante sobre isso. Deixa eu ver se está por aqui. As testemunhas, mas eu não sei se está aqui perto, não. Se não tiver aqui, eu deixo com vocês, mas eu acho que é no Vinha de Luz. A Vinha, em que Emmanuel vai falando para a gente, lembrando para a gente o nosso planejamento reencarnatório, que Juízes, aqui as testemunhas, 169, achei, que bom. E é isso que Charles está falando. Olha só, o que o Emmanuel nos fala? As testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo aos Hebreus 12:1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dois altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos, é aquilo que Charles está falando, esses irmãos educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, eles falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e amor. É que a gente esquece, né? A gente vai vivendo, né? E esquece aquilo que Charles está falando para a gente. E ele continua. Em relação, né, às entidades amigas e protetoras, se lhes permitíssemos afinidades plenas, aí é nós, afinidades, por intermédio de forças mentais harmoniosas, sintonia, seríamos, pelas mesmas entidades, advertidos nos momentos decisivos da existência, quando na iminência gravosa de um desvio do caminho reto do dever, de uma reparação, de um resgate de erros pretéritos, de uma realização meritória. Em sonhos, por meio de visões elucidadoras, por intuições nascidas do coração em murmúrios secretos, por um pressentimento genial, somos sempre, pelos nobres amigos espirituais, advertidos ou orientados. E se tais possibilidades falham, servem-se eles de pessoas que vivem junto de nós a fim de nos aconselharem momentaneamente, tanto quanto possível, quando estiver em jogo o nosso destino. Foi o que se passou com o infeliz Luiz Narbonne, quando, às vésperas de uma grande expiação, embora com o futuro espiritual grandemente comprometido
pelos excessos do dia de São Bartolomeu, foi igualmente elucidada dos perigos que o aguardavam, por voz amiga que tentou reencaminhá-lo à razão. Pois Deus jamais priva a sua criatura da justiça de um amparo ou de uma inspiração, sempre necessários na marcha da nossa evolução. Ou seja, essa história toda, que vai complicar mais ainda a partir de agora, poderia não ter acontecido. Se a Ruth também não, né, tivesse ficado quietinha lá com a Otília também, apesar de ambas conhecerem o Evangelho, optaram livre-arbítrio. Optaram pelo ódio. Não é à toa que ela foi tirada de casa para não precisar mais nada para lá, porque ela iria continuar viva, ela tinha coisas para fazer. Mas olha a encrenca que isso deu. E o Luiz Narbonne também. Ele errou muito. Mas ele devia ter lá o seu boletim espiritual semi-pago, né? Embora tivesse arranjado outros, mas pelo menos um já estava encaminhando para pagar. E aí ele arrumou outros. Mas por causa desse, né? Aquele acerto que ele deve ter tido em alguma vida, alguma coisa boa, aí eu lembro do final do poema de Maria Dolores. Qualquer migalha no bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Qualquer migalhinha. Então, essa migalhinha dele, tentaram avisá-lo, buscaram avisá-lo. Né? Misericórdia divina. Aí começa a conversa entre Luiz Narbonne e o Monsenhor Debé. Monsenhor Debé fala: admira-me, senhor conde, como vós, que até agora demonstrastes o mais elevado padrão de nobreza moral no seio da vossa sociedade, vos portais com a inconveniência de um adolescente colhido na sua primeira inconsequência? Ponderou Monsenhor Debé a seu pupilo, iniciando a amarga entrevista, após respeitosos cumprimentos da parte do jovem capitão, mais frios e severos da parte daquele. Tendes com efeito razão, monsenhor. Desejo, porém, conversar lealmente convosco, se me concedeis licença. Suplico-vos, no entanto, generoso perdão, para o caso em que o que vos terei a dizer não lograr a fortuna de merecer aprovação. Assustai-me, conde, e confesso a mim mesmo que jamais ouvi dos vossos lábios um tal fraseado. Mas não ignorais certamente, monsenhor, que eu sou um homem. Embora seja pouco mais do que adolescente. Não ignorais porque eu vos tenho de tal asseverado durante o sacramento da confissão que meu coração é ardente e amoroso, embora eu, com o poder de uma vontade rígida, tivesse sempre o cuidado de me desviar de quaisquer compromissos e aventuras sentimentais. Sim, eu conhecia as tuas más tendências, meu querido filho. Volveu o superior desanimado, voltando ao tratamento habitual da intimidade. Entendeis por má a tendência de um coração que aspira ao amor consagrado por princípios honestos? Deverias antes compreender, meu caro Luiz, que a nós outros religiosos, Deus investiu de grandiosa missão diante da Igreja. E que, por isso mesmo, todo o afeto humano seria prejudicial não apenas às tarefas que havemos de realizar sob a sua tutela, mas também à paz da consciência e do coração, com os quais devemos servi-la. E pensar que aqueles que consideram, a Igreja Católica considera como chefe, Pedro, era casado. Por que os padres e as freiras não podem casar? Maria casou. Uai, Pedro casou? Não.
ainda aquela visão, né, do sexo como uma coisa pecaminosa, Adão e Eva, etc. e tal. Tá certo que tem muita gente que enfia o pé na jaca nesse aspecto. Mas o sexo não é para isso. Além da criação de coisas belíssimas através dele, né? Quantos casais não criam maravilhas? Fazem até pesquisas científicas. Da por cima, criam corpos para a reprodução de espíritos. Gente, dá tudo bem. A gente vai aprendendo a lidar com ele. Continuando. Monsenhor, insistiu Luís com veemência após um instante de indecisão, conquanto os vossos conselhos calem benevolamente na minha compreensão, hoje já não me reconheço a individualidade por eles embalada e contornada desde o berço. Ou seja, fizeram a cabeça dele desde pequeno para ele ser padre. Talvez pela necessidade dele enquanto espírito imortal, né? Se a gente não sabe os boletos espirituais dele. Pois é. E continua. É com imenso desgosto que me vejo forçada a vos declarar que, hoje, já não disponho das necessárias forças para transformar-me na entidade angélica que de mim quisestes fazer. Amei uma mulher, Monsenhor. Amo profundamente a uma donzela respeitável, pura e meiga, como um ser celeste. Uhum. E todo o meu ser, a minha alma, o meu coração, o sangue das minhas veias e a minha própria vida, de mim exigem que eu a dispose para que não me venha a tornar um homem desgraçado ou infiel a todos os demais deveres, mas sim uma personalidade feliz, elemento útil a Deus, à pátria e à sociedade. Não tenciono, porém, deixar de servir à Igreja, a qual igualmente amo. Continuarei seu leal e devotado servidor, embora deixando de tomar ordens. O pobre velho baixou a fronte, acabrunhado. Luís percebeu, pesaroso, o brilho de uma lágrima que lhe deslizava pelas faces. Mas depressa, aquela fronte se ergueu e ele falou como num cruciante desabafo. Leal servidor da Igreja, tu, meu filho, quando bem cedo resolves romper com os primeiros juramentos, aquilo a que assiste é o teu enceguecimento pelas próprias paixões, que o dulçor da religião não conseguiu apaziguar. O que contempla é o teu debruçamento nas bordas de um abismo para cuja profundidade ainda não pude precisar, mas que me assusta. Pois tu não vês, meu pobre Luís, que essa jovem não será a angelitude que supões, prestando-se ao escândalo desta tarde, provocado por ela e não por ti, conforme foi informado? Informaram-vos mal, Monsenhor. Trata-se de uma criança simples e inexperiente, uma provinciana, para quem as malícias dos grandes centros não têm significado, não têm significação. Ademais, ela me ama, o que desculparia qualquer gesto menos prudente que observasse esta tarde. Crede, Monsenhor. Serei um réprobo, se me vir forçado a afastá-la do meu destino. Mas, rebateu ainda o velho sacerdote inconformado, grande conhecedor que era da alma e das paixões humanas. Quem te afirma, Luís, seja essa menina a personalidade que se proclama ser? Examinaste-lhe os papéis de família? Quem te apresentou? Como se atreve uma criança, uma menina, a ingressar na corte absolutamente só, sem uma apresentação, uma recomendação? Quem sabe, Luís, se trataria antes de uma aventureira que desejaria insinuar-se à sociedade ou à corte, escudada no teu nome respeitável, na tua posição? O padre está bem inspirado, hein? Oh, por quem sois, Monsenhor? Retrucou sorrindo, confiante o capitão da fé.
O que dizeis é tão deplorável e cruel que eu antes me deveria calar, evitando-me o desgosto de repelir com revolta a vossa insinuação. Que aventureira, uma criança de 18 anos, se valeria de um nome como o de Louvigny Raymond para vir plantar-se dentro do próprio Louvre, mentir a Catarina de Médici, afrontar a própria corte com um engodo e insinuar-se a um homem como eu, amigo íntimo do próprio Louvigny. De outro modo, Otília teria a seus pés qualquer insígne fidalgo, pois que se trata de uma jovem portadora de todos os predicados capazes de inspirar a um homem a paixão que me está avassalando. Luís, ouve-me, ponderou novamente o ilustre religioso, como tocado de acerbo pressentimento. Quem a conhece em Paris? Tomei informações a seu respeito desde que a vi contigo à missa. Ela veio efetivamente do castelo de Louvigny. Todavia, que insinuais, senhor? Temo por ti, meu filho. O coração segreda-me algo indefinível. Sinto esvoaçar ao redor de nós qualquer coisa de perturbador que atordoa e angustia. Vi-a contigo à missa. Sim, Luís, parece um anjo. Contudo, aqueles olhos pareceram-me. O castelo de Louvigny fica a pequena distância do Reno. Do Reno, igualmente, era aquela família reformista que... Eu conheci o herdeiro, Carlos Felipe. Uma Louvigny estava para casar-se com ele. Existem muitas jovens casadoras na família de Louvigny? Eu te aconselhei, Luís, a não te comprometeres com Catarina naquele terrível massacre. Teu lugar, meu filho, era aqui, junto a Deus pelo coração e pelo pensamento, e não ao lado dos homens, entrechocando-se com suas paixões e ambições? Sabes, a tua Otília parece-se muito fisionomicamente com... Meu filho, perdoa teu pobre pai. Sinto-me muito perturbado desde alguns dias. Por tua causa. Sim, por tua causa. Ignoras, porventura, Luís, que a rainha te odeia inexplicavelmente e projeta a tua perda para a primeira ocasião? Porque se mostra agora tão amável. Retira-te para a Espanha, meu filho, retira-te. É a pátria de tua pobre mãe, onde estarás mais seguro. Senhor, ainda há poucas horas, Sua Majestade admoestou-me rudemente devido ao mesmo fato desta tarde. Bom, uma coisa a gente já conseguiu descobrir. A Amande de Narbonne não era condessa casada aqui, né? Transou lá com o marido da Catarina. É da Espanha. Continua o padre falando. Que estranha ligação a da jovem provinciana com aquela víbora a quem chamam majestade. Estranha e súbita. Ela, de ordinário, tão esquiva. Luís, por quem és, por Deus, protege o teu coração, a tua pessoa, contra as investidas de Satanás. O gênio do mal frequentemente se apresenta em lindas formas femininas para perder os homens pouco avisados. Perdão, meu senhor. Porém, essas lendas já não ecoam em meu coração. Sim, és um homem, bem o sei. Mas rogo-te, querido filho, não te cases. Se te furtares à proteção da igreja, que será de ti? Pois sabes que teus passos são seguidos desde o berço por poderosos interesses e que te poderão esmagar. Toma ordens, meu filho, não te cases e terás um seguro refúgio. Se necessário, faze de Otília tua amante, porém não esposa. Sim, tua amante. Não serias tu o primeiro lamentável caso que tivéssemos. Mas, espera, Luís, não te vás assim se te despedires de teu velho mestre, de teu pai. Ouve-me ainda, senhor conde. Fica, Luís, fica, meu filho. Preciso falar-te muito mais. Efetivamente, ouvindo as últimas chocantes expressões
daquele em quem se habituara a enxergar a hombridade e o critério inatacáveis, o belo estudante de teologia fez uma reverência polida, mas fria, e retirou-se sem uma palavra, atormentado pelo despeito de se ver contrariado nas próprias aspirações e pela indignação, porque se sentia invadir ante o alvitre inqualificável que lhe fora apresentado. O padre ali botou tudo a perder. Na vontade que ele tem de salvar o Luiz Narbonne daquilo que ele está pressentindo, ele exagerou na mão. E aí já viu, né? Continuando. Chegando à sua residência, em vez de se dirigir à igreja, como habitualmente fazia, chamou o seu intendente e com ele manteve longa conferência, a qual se estendeu até adiantadas horas da noite. Participou-lhe que procurasse fazer reparos no palácio e mobiliasse apartamentos com o maior esmero para uma dama de alto tratamento, pois que ele, conde de Narbonne, pretendia casar-se. Notícia que confundiu o digno servo até o espanto e o assombro, depois do que fez vir Rupert à sua presença e falou-lhe com bondade. Meu caro Rupert, prepara uma canção amorosa e apaixonada, saudando uma dama pelo dia do seu esponsalício com um homem amado. Põe a tua canção nas palavras do venturoso noivo. Inventa música melodiosa, terna, sonhadora, música inefável, como que celeste, que predispõe o coração às blandícias do amor, e ensaia-a com mestria para cantares dentro de alguns dias. Haverá bodas nesta casa. Teu amo casa-se com a mulher que Deus destinou para torná-lo feliz. Não é bem assim, não. Papai do céu não se mete nessas histórias casamenteiras, não. Vamos lá. Luís tinha doçuras na voz, encantamento nos olhos, que se alongaram como que fitando o porvir em previsões deliciosas. Comovido, o escudeiro depois enterra um joelho diante do amo, osculou-lhe a destra e murmurou: Senhor, bendito sejas. Deporei nessa canção toda a minha alma e a minha afeição por vós. E praz aos céus que vossa felicidade seja completa nessa data radiosa. No dia imediato, pretendeu o altivo capitão visitar Otília do retiro das irmãs franciscanas no intuito de participar-lhe a resolução de desposá-la dentro de alguns dias e obter-lhe o consentimento com o qual contava previamente, tão certo se encontrava de ser amado. Não logrou realizar, porém, o ansiado intento, visto que informado fora de que a jovem penitente se encontrava incomunicável por ordem da rainha, que dela exigia severa expiação por uma falta cometida publicamente. Preocupado pelo que estaria o seu ídolo padecendo sob os cilícios e as penitências, é ruim, hein? Luís logrou dirigir-lhe algumas frases reanimadoras e o fez nos seguintes termos, o que produziu aflitivas elucubrações à destemida provinciana, cujos projetos seriam bem diversos e que até aquela data se conservava alheia à trama de uma união matrimonial forjada pela rainha-mãe, que contava desfazer-se de ambos, atirando um contra o outro num enredamento singular. Vamos à carta de Luís de Narbonne. Minha amada princesa, sou eu, o teu cavaleiro Luís Narbonne, que te quer acima de tudo e deseja desposar-te. Assim deixes o local santo onde te encontras.
obtive de Sua Majestade, a Rainha, o generoso consentimento para tão feliz desfecho do amor que nos uniu desde aquela aventurosa manhã em que pela primeira vez nos avistamos. Por ti, abandonarei todos os antigos compromissos firmados com a Igreja, a qual, não obstante, amo tanto quanto a ti. Enlouquecido de felicidade e alegria, espero-te para o nosso matrimônio, porquanto à tua saída tudo estará providenciado. A suposta Otília leu e releu sem emoção o embaraçoso fraseado. O que significaria esse enlace? Por que Catarino facilitaria? Estaria tramando essa equívoca mulher a quem nunca se poderia acreditar fiel a algum princípio ou compromisso. Como se uniria em matrimônio a um homem que lhe causara todas as desgraças ao procurar nos confins da França a sua família, a fim de massacrá-la, aqueles entes que eram toda a sua razão de ser, a sua própria vida. A tão ardentes e angustiantes meditações, a infeliz Ruth Carolina teve ensejo de se entregar, após a leitura da carta, durante os longos dias passados na capela silenciosa e fria, onde pareciam volitar espectros, conselheiros e amigos, mas também durante os quais seus sentimentos rudes, contumazes, reagiam contra a intromissão de raciocínios apaziguadores das ferazes tormentas que lhe percutiam na alma. Quando a gente vira as costas, fecha o ouvido espiritual, não quero saber, não estou ouvindo, não, vou fazer o que eu quero. Por vezes, Perdão. Por vezes, ao bruxulear sugestivo das velas mortiças que ardiam sobre os altares, ela como que pressentia a sombra amiga de Carlos Felipe, sussurrando docemente aos seus ouvidos advertências salvadoras, como outrora investido da dupla autoridade de segundo chefe da família e de luminar da reforma. Volta para o reino, minha pobre Ruth, que é tempo ainda. Atende, querida irmã, ao teu Carlos. Eu protegerei a tua fuga e irás a salvo, com o poder que nos concede o amor ao bem. Atravessa o rio, foge desse pobre de Narbonne, penetra a Alemanha, Gregório te acompanhará. Bate ao castelo de G. Ali existe um amigo leal que te acolherá e amará dedicadamente à nossa falta. É o príncipe Frederico. Não atraiçoes o evangelho, pobre Ruth, com a indignidade que pretendes. Perdoa e obterás tranquilidade. De outras vezes, julgava perceber Otília, que chorosa, tão desolada quanto a vira nos últimos dias da sua crucial agonia e coberta de torturante luto, qual espectro embuçado nas próprias trevas, se aproximava sutilmente, tocava-lhe a fronte com a mão álgida e marmórea, levando-a a estremecer penosamente, e relembrava o pacto odioso numa convulsão de pranto. Juraste sobre as páginas da Bíblia Sagrada, e cumprirás o juramento, porque aqui estou para relembrar-te. Vinga o teu Carlos, bem-amado, do assintoso massacre. Vinga a tua família inocente e generosa, trucidada pelo hipócrita que ultrajou o altar com o sangue dos escolhidos do Senhor. Luís de Narbonne desgraçou-nos a todos. Sofro nas trevas do meu ódio, atormentada de desespero e saudades, sem sequer compreender o que foi feito do meu Carlos. E Luís de Narbonne é o culpado de mais essa desgraça. Fere-o, Ruth, tortura-o por meio do amor que te consagra, tal como eu mesmo sou torturada, pois o tens às tuas mãos. Fui eu que te dei. Nó. Não obstante, a mente da infeliz jovem frequentemente reagia contra ambas as sugestões, tomando o devido lugar concedido pelo livre-arbítrio. E um fenômeno curioso se operava naquela personalidade ardente,
onde as paixões começavam a entrechocar-se com toda a violência da inferioridade moral que a caracterizava. Ela se abandonava a pensar em Luís de Narbonne. Talvez o ambiente religioso, propício aos suaves enleios do coração e da mente, ou as tentativas desesperadoras do espírito daquele irmão amigo massacrado no cumprimento do dever para com o evangelho e o próximo, desejando arredá-la de uma queda moral iminente, contribuíssem para as divagações a que seu pensamento exausto a arrastava. Talvez a própria ardência do seu caráter, numa idade impulsiva em que a criatura praticará, sem vacilar, ou mesmo sem perceber, todos os heroísmos ou todos os erros, levada pela displicência do coração, a impelissem para os momentos paradoxais em que, olvidando por instantes que de Narbonne fora responsável pelo assassínio de toda a sua família, nele pensava, evocando de preferência o seu porte belo e altaneiro, as maneiras polidas, a incontestável ternura que a cercava. E murmurava nos recessos mentais, sim, Luís, como és belo e gentil, e como eu seria capaz de te amar e ser feliz contigo se não fora justamente tu o algoz dos meus entes mais queridos. Quão orgulhosa eu me sentiria de ostentar o teu nome e o teu amor, em vez do dever de odiar-te, eu antes me pudesse consagrar a alegria de te amar para sempre. Que fidalgo mais terno, mais arrebatadoramente amante do que tu, nesta pobre França maculada pela peçonha de Catarina. Luís de Narbonne, como deverei desgraçar-te? Ainda não escolhi o gênero de castigo que te darei. Sim, porque meu dever será desgraçar-te. Matar-te-ei com uma punhalada traiçoeira entre um beijo e uma jura de amor? Parece-me bem pouco para quem trucidou a família de La Chapelle e seus colonos. E me levaria à forca. Ferir-te-ei porventura com a traição, torturando-te por meio do sentimento que me consagras, tal como deseja a minha Otília? Que serei eu? Que sei eu? Que mal inventarei capaz de atingir tão altamente colocado tu te encontras? Lograrei inspiração e coragem no momento exato? Sim, se o espectro de Otília estender sobre mim as trevas do seu ódio. Não se permanecer a sós comigo mesma, ou se o meu Carlos sussurrar aos meus ouvidos o perdão que já te concedeu. Deverei, no entanto, precipitar os acontecimentos. Otília, venha a mim, querida amiga. Ajuda-me a desgraçá-lo quanto antes. Livra-me de cometer o sacrilégio de vir a amar o próprio assassino dos meus entes mais queridos. Exausta e alucinava, atirava-se às lajes da capela, deixava-se ficar imóvel, os olhos apavorados, o coração precípite, as mãos geladas, o peito penosamente oprimido por uma angústia invencível, deprimente, a alma inconsolável, cruciada, desorientada. E se porventura alguma religiosa por ali passava, olhando-a compungida, benzia-se beatificamente e se afastava na ponta dos pés, respeitosa e impressionada, murmurando para as contas do rosário. Seu pecado teria sido realmente monstruoso para que um arrependimento como este pudesse sobreviver. E nós paramos por aqui hoje. Faltam quase 2 minutinhos para encerrar. Hoje não deu para dar oi para quem aparecesse por aí. Vamos fazer a nossa prece e depois eu me despeço de vocês. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai, pelas potências da alma, pensamento, vontade, amor. Gratidão por ter nos dado a inteligência, o livre-arbítrio, para que nós evoluíssemos. Mas nós muitas vezes escolhemos o caminho mais espinhoso. Então, gratidão, Senhor, por cada nova chance. Mais uma chance de recomeço a cada existência. E assim nós vamos aprendendo e evoluindo, amparados pelos ensinamentos e o amor de Jesus e o amor de Maria. Gratidão a Jesus, gratidão a Maria, por todo o carinho que tem para conosco, pela acréscimo de misericórdia que nos sustenta, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que todos nós encarnados
e desencarnados possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou o meu tempo. Até quinta-feira que vem com a continuação desse capítulo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.